Ô pessoal, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde porque eu tô gravando esse vídeo de tarde, mas boa noite para vocês que estão assistindo agora. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Muita saudade de vocês, vontade de revê-los, mas por enquanto, né, pela segurança de nós todos, vamos continuar aí nas nossas aulas online. E vamos seguir o fluxo, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai desenrolar tudo isso, né? Eu acho que agora falta pouco tempo aí, talvez, para vacina, né? Talvez, não sei, a Rússia já disse que, né, em setembro agora já vão começar a vacinar já os russos, né? Não sei dessa vacina aí, mas, enfim, desconheço, né? Nós temos também, né, as três mais importantes aí, mais avançadas, vamos dizer assim, né? O Brasil vai ter acesso, então creio aí, não sei, tá? Tô chutando, assim, um chute meu, tá? Acho que em novembro aí já começa né, toda a campanha de vacinação, né? Primeiro os grupos mais de risco, né? Os idosos, aí depois não, mas junto, né? O pessoal da saúde, segurança pública, mas vamos lá, né? Vamos lá. Creio que isso esteja bem perto do fim, né? Espero. Certo, então? Então, pessoal, dando continuidade aí ao que a gente viu sobre tipos de molde, né? Ou moldes para injeção, né? Na primeira aula, lá em abril ainda, eu acho que foi, né? A gente viu algumas partes de um molde, né? Eu recomendo a vocês que assistam de novo o vídeo lá, certo? E agora a gente vai ver então, né? Vamos dizer assim, algumas coisas mais específicas do molde. Então lá a gente viu de uma maneira geral quais são as partes, né, mais importantes aí de um molde de injeção. E agora a gente vai ver aí algumas partes mais específicas, né? E hoje a gente vai ver o tipo de entrada de material, né? Lembrando aqui, ó, vou mostrar até para vocês aqui, ó. Isso aqui por onde o material entra aqui, né? Imagina que esse molde aqui está aberto, né? Não sei que peça é essa aqui, sei lá, tipo um cone aí, né? Não sei, mas enfim. Aqui é o canal de injeção, né? E a entrada são essa parte, essa seção aqui que realmente leva o material até a peça agora, né? Que começa a alimentar a peça, perfeito? Então a gente tem vários tipos de entrada aí, né? Desse canal de entrada aí. Perfeito? Então eu trouxe aí só um desenho desse molde para a gente entender, né, como é que é então os vários tipos de entrada, que depende muito, né, do tipo de peça, da viscosidade do material. Então tem, né, algumas peculiaridades aí que a gente vai ver. Perfeito? Então, pessoal, então vamos lá. Ó, qualquer dúvida, tem lá o grupo, né? Tem ali no grupo para vocês tirarem a dúvida, né? E aí então vamos dar continuidade aí, né? Então, primeiro de tudo, é a entrada, né, de seção restrita aí, uma, né, seção muito pequena aí, a gente está falando de seções aí, né, menores de 1 milímetro, né? Essa seção aí, né, ela é relativamente pequena e ela é indicada aí para material que tenha fácil fluxo de viscosidade baixa ou de alta fluidez, né? Ela pode ser retangular, como essa daqui, né, a entrada aqui, ou circular. Perfeito? As principais vantagens, né? É que ela tem uma rápida solidificação após o material parar de fluir, então, né? Volta aqui para mostrar para vocês. Então, o material flui, preenche a peça, logo que preenche, como aqui é bem restrito, bem pequenininho, né? Ele solidifica e isso garante, né? Com que a peça não tenha aí, não sofra o tal do rechupe, né? Não tem o rechupe, que é um defeito de fabricação de peças injetadas, né? Que a peça fica deformada, não fica bem preenchida. Perfeito? Como o resfriamento rápido, né, reduz a necessidade de compactação, ou a gente fala lá de recalque, né, o tempo de recalque, o tempo a rosca da injetora, né, ela fica pressionando o material para dentro para manter, né, para tentar manter aí o material lá dentro da cavidade e reduzir esse problema de rechupe. Perfeito? Então, por isso que eu dei a aula, né, semana passada falando dos processos. Então aqui a gente está falando agora né, de todas as etapas do processo. A gente está falando do recalque aqui, né? Então, como eu tenho quando isso depende, né, pessoal? Não é qualquer peça que permite a gente usar uma recessão
né, uma entrada restrita aí de material com seção muito fininha, né, menor que 1 milímetro até às vezes. Então, né, quando permite, a gente tem essas vantagens aí de, né, reduzir a necessidade de compactação ou diminuir o tempo, né, da compactação ou de recalque, né. A retirada da entrada é fácil, né, e deixa a marca muito pequena, então aquele pontinho de injeção é muito pequeno e não fica a marca na peça. Então peças que a gente precisa, né, peças com muita precisão, que não pode ficar aquela marquinha do ponto de injeção, ela é bem indicada para esse tipo de material aí, né. Esse tipo de entrada ele não é aconselhável quando tem peças muito grossas, né? Quando peças são muito grossas, aí não adianta porque pode fazer esguichamento, né? O esguichamento é tipo esguichar lá da torneira mesmo, quando a gente aperta, né? A mangueira lá aperta e ela esguicha. Esse é a mesma coisa que acontece aqui. Esse esguichamento, a gente não está falando de água, a gente está falando de um plástico, de um polímero. Esse esguichamento muitas vezes ele pode causar algum tipo de defeito visual ou também um defeito, né, de solda fria, algo do tipo, que também não é bom, ponto de fragilidade do material, né, ele pode ficar mais frágil onde tem esse esguichamento, então seções muito grossas aí não é, né, não é interessante a gente usar esse tipo de entrada aí, né. E lógico, né, como a entrada é muito restrita, esse tipo de entrada ela é muito fininha, né, também eu não posso usar para material de alta viscosidade, né? Então também não é indicado. Perfeito? Bom, entrada capilar, né? É menor ainda. A gente está falando aí muito pequeno mesmo, né? Essas entradas capilares aí está falando na ordem de 0,5 a 0,75 milímetros, né? Que é muito pequeno, né? E esse tipo de entrada aí limita o material, né? Para alta fluidez, né? E só pode ser utilizado aí em materiais de, né, com viscosidade aí bem, né, controlada, vamos dizer assim, e peças muito sensíveis ao calor, né? Então não pode ser utilizado nesse tipo de material, né? Bom, as entradas capilares são utilizadas em casos, né, que a marca de alimentação deve ser a menor possível, então peças de muitíssima precisão, né? Sei lá, estou falando aí de peças de automóvel, que, né, injetado, ou peças, sei lá, de algum equipamento, ou até mesmo peças de médica, né? Sei lá, uma seringa de precisão, algo do tipo assim, né? Que não pode aparecer o ponto de injeção. Então é muito pequena, né? Bem pequena mesmo, né? O puntiforme aqui, né? Eu acabei trocando aqui, pessoal, me perdoe, né? É capilar ou puntiforme, restrita a gente já viu aqui, né? Puntiforme, que é muito pequena mesmo. Estou falando aí na ordem de 0,5 milímetros. Muito pequena, né? Imagina um polímero ser forçado, né? Um plástico, a passar por uma cavidade de 0,5 milímetros, né? É bem restrito mesmo, né? Essas entradas ela vai, né, originar um fluxo turbulento. Lembrando que turbulento é turbulento mesmo, né? A gente tem dois tipos de fluxo, né? Quando a gente fala de fluidos, e aí fluido pode entrar ar, água, mel, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que não é sólido ou um gás, ou pode ser até um gás, porque também pode se considerar um gás como um fluido. Então qualquer coisa que não é sólida, a gente considera como um fluido. E no fluido, né, para os fluidos, a gente tem dois tipos de regime, que a gente diz de deslocamento ou de fluxo. O fluxo pode ser turbulento ou laminar. Laminar é quando eu não tenho, né, nenhum tipo de turbulência, né? Lembrando, vamos dizer assim, o fluxo passando sem nenhuma turbulência, né? E a gente pode ter o fluxo turbulento. Então, né, tem que ponderar bem isso, então tem que usar polímeros de baixíssima viscosidade, né, ou com alto índice de fluidez, se eu quiser usar esse tipo de entrada, né, vamos dizer assim, tem que ser então materiais com altíssimo, né, como eu falei, índice de fluidez ou baixa viscosidade, né, porque pode acontecer aí, né, marca de fluxo no material, e aí isso daí é um defeito, né. Então, para compensar essa perda de resistência local, né, justamente por causa dessa marca de fluxo, né,
muitas vezes pode-se aumentar a espessura onde o material está sendo injetado. Então, né, aqui a gente tem a peça, né, e aqui é o canal, né, aqui está a entrada. Aqui tem dois tipos, né, capilar ou pontiforme, né. Então, aqui está a peça, a cavidade da peça, né. Então, por exemplo, aqui está o meu canal de distribuição, né, e aqui chega a minha entrada. Então, se eu tiver uma entrada capilar, que a gente fala aí de 0, na ordem de 0,5 milímetros, né, muitas vezes a gente pode aumentar essa seção bem onde o material entra aqui, ó, para diminuir essas, né, marcas de fluxo, ou também não ter esse problema de perda de resistência no local onde está sendo injetado. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, não quero passar muito de meia hora, estou olhando, né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês, né, podem pedir para mim ali no WhatsApp, estou à disposição de vocês, mesmo fora do horário, não tem problema, tá? Até eu tenho que responder uma pergunta ali, eu acho que é o William que me perguntou, né? E eu olhei, tá? É o William, peraí, deixa eu só ver, tá, pessoal? Para ver aqui. Peraí, cadê aqui? Cadê? Que entrou em contato comigo. Perdão, o Jobson, né? Ele mandou um negócio, alguma coisa para mim ali. Eu vou responder, tá, Jobson? Desculpa aí, eu vi, tá? E pode, pessoal, não tem problema não, tá? Não necessariamente mandar só durante a aula as questões ou alguma observação, tá? Pode mandar também fora do horário de aula, tranquilamente, tá? Sem problema algum, ok? Opa, deixa eu voltar aqui. Certo, pessoal? Então tá. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí, né? Então, a gente tem também a entrada em aba, né? Essa entrada em aba aí, ela produz, né, moldagens com menores tensões residuais e um bom aspecto óptico, né? O aspecto óptico é que não fica aquelas marquinhas, né, do fluxo de injeção, né? Então, né, esse desvio da entrada restrita aí, né, que forma a entrada, proporciona uma alimentação com fluxo suave e sem esguichamento. Então, lógico, é o mais indicado para a grande maioria das peças, tá? Essa entrada em aba. A grande maioria, não quer dizer que todas elas sejam, mas a grande maioria, né? Agora, lógico que tem um monte né, tem algumas restrições, um monte não, mas algumas restrições, né, de utilização desse tipo de entrada, né? Mas a grande maioria acaba utilizando por, né, não deixar aí um aspecto, né, visual feio aí, né, para não provocar o esguichamento. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, depende muito do formato da peça, do tamanho da peça, do tamanho da seção por onde a peça está sendo alimentada, tá? Isso daí não é uma ciência, vamos dizer assim, tão trivial assim, né? Isso é muito tentativa e erro também, tá? No momento que está se produzindo o molde, né? Muitas vezes, lógico, hoje em dia existe, né, software que ajuda aí, né? Você vai lá, projeta o molde, projeta tudo com todas as dimensões, bota num software, bota lá qual é o polímero, né, qual o índice de fluidez, qual a temperatura que está utilizando, e ele vai botar onde vai ter pontos de fragilidade, onde pode, né, melhorar né, os tipos de seções, de entrada, de canal de distribuição. Mas assim, se não tem o software, que esses softwares são caros, esses softwares de simulação aí, né? É tentativa e erro, tá, gente? Faz lá o molde bonitinho, né? Lá, aí bota na produção, vê que começa a dar muita falha, tira o molde fora, lógico que tira o molde fora e revê aí, ah, não, aqui tá tendo um ponto de fragilidade, aí vai lá, refaz, usina de novo algumas partes, né? Isso acontece, tá? Não é mais tão comum porque o software realmente ajuda muito, né? Porque a gente consegue prever isso antes de realmente fabricar o molde e pôr o molde aí em serviço. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, tô aí, tá? A entrada em leque. A entrada em leque aí também, né? Lembrando que aqui, ó, tem aqui a seção vista de cima, né? E aqui de lado. Então aqui estão as peças, né? Aqui está o meu canal de entrada, ou perdão, meu canal de alimentação e as entradas aí, né? Essa entrada em leque aí, né? Ela é bastante utilizada aí para alimentar moldagens planas e finas, né? De área grande, então, né? Peças que
vão ser injetadas, mas que tem uma grande área, né, quase que como um filme, não posso dizer um filme, mas como uma área plana e fina, não posso chamar de um filme, né, mas vai ser injetado, mas eu tenho uma área muito grande, né, plana e fina. Sei lá, vamos dar um exemplo aí, né, uma carcaça de TV, da parte, né, traseira de uma TV que tem uma parte, né, a gente vê lá que toda aquela parte ali é plana e relativamente fina. Muitas vezes tem que se utilizar desse tipo de entrada aí para evitar, né, que o material solidifique enquanto está sendo injetado, para ter uma melhor distribuição do material, né? Ele espalha o material, ó, diminuindo o efeito de marca de fluxo, né? Então é bastante, né, utilizado quando eu tenho então uma seção plana muito grande e fina, né? O exemplo que eu dou é a carcaça de TV, sei lá, de um videogame, sei lá, de eletrodomésticos, né? Que eu tenho peças muito grandes e plana, perfeito? Então é bastante utilizado aí nesse tipo de situação, ok? Pessoal, vocês estão, eu estou passando os desenhos aqui, vocês estão entendendo, né? Tipo aqui, perdão, aqui, né? Aqui, né? Ó, aqui é a peça, aqui é o canal de entrada, aqui também, né? Aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó, deixa eu ver se tem... Ah, não, aqui não tem. Depois tem ali uma sigla ali que ele utiliza, né? Depois a gente vai ver ali, onde eu tenho ali a linha de partição, quando o molde é aberto, né? Então tem a linha de partição onde eu tenho a união das duas partes do molde, tá? Mas vamos lá, então. Então aqui, né? A entrada em anel. Não é muito comum, quer dizer, não é muito comum dentro do que a gente tem aí de usual, mas muitas vezes pode ser utilizado, né? É usado aí para materiais tubulares, né? E proporciona um fluxo uniforme. Então imagina aqui, ó, né? Tem aqui uma vista lateral, aqui está a peça que eu quero moldar, o macho dentro da peça, então aqui é um tubo, né? Estou moldando um tubo por injeção. Ah, professor, mas onde é que eu vou utilizar isso? Não é muito mais fácil estudar? Ah, mas depende, né? Às vezes tem sei lá, uma emenda, uma conexão, algum que é um tubo, eu preciso de um tubo, né? Então muitas vezes pode-se utilizar esse tipo de entrada, né? Que é a entrada em anel. Então a entrada, ela é toda, vamos dizer assim, né? Ela é toda essa seção aqui. Então aqui eu estou olhando a peça de lado e o canal está aqui, né? O canal está de cima. E aqui agora eu estou olhando a peça de cima e aqui está o meu canal, né? O bico, né? E aqui está a linha de partição, onde o molde abre, né? Então o molde fecha e ele completa todo a minha entrada aqui, né? O meu canal de entrada. Então aqui os pontilhados seria o canal de entrada e eu aqui seria a peça. Perfeito? Tem o molde, tem o macho, então, né? O macho vai entrar aqui, e aí, então o material vai ser injetado aqui, ele vai entrar, vir aqui, e a entrada, né? O canal de entrada é toda a peça, toda a parte circular ao redor do macho, né? Para formar a minha peça aqui, esse tubo aqui. Perfeito? É utilizado, então, né? Quando eu vou injetar tubos, por exemplo, né? Então pode-se utilizar aí esse tipo de entrada aí, tá? Lógico, né? Não é tão usual, mas para quem injeta peças aí, né, de conexões, muitas vezes pode se utilizar desse tipo de alimentação. Perfeito? Tranquilo? Qualquer dúvida aí, tô no WhatsApp, tá? A entrada em disco, né? Então serve para moldagens simétricas, né, de peças grandes e peças grandes aí. Então eu tenho aqui, né? Aqui é a minha peça injetada, né? Aqui eu olhando de cima, né, a peça está aqui, aqui é o meu canal, o bico, né? E aqui é a entrada, vamos dizer assim, né? Então a entrada ela é em forma de disco. Não sei se vocês conseguem entender aí, né? Então eu estou olhando de cima aqui. Esse daqui, ó, aqui é a minha entrada. Ó. Isso aqui tudo, essa parte aqui é a minha entrada. Então aqui é onde o material vai ser, né, vai passar, né? Ele vai ser forçado para passar e preencher a peça, que a minha peça é essa daqui. Perfeito? Então essa parte depois toda sai, porque essa parte aqui é todo o canal de injeção e isso daqui é a minha peça. Perfeito? Então é em forma de disco, parecido com o anel, né? Só porque aqui é um disco. Então o material vai ser espalhado uniformemente por toda essa seção aqui. Perfeito? Ele não é passado por um único
um único orifício, né, por toda essa seção aqui. Então o material se espalha em todas as direções aqui, né. Então, como a entrada em anel, ele evita a formação de linhas de solda, né, no encontro entre as duas frentes de fluxo do material, que se divide para contornar o obstáculo, né, como furo, por exemplo. Então, por exemplo, né, vamos supor que essa peça eu fosse injetar ela, ou alimentar ela, por duas entradas, em vez de ser por uma entrada em disco. Sei lá, como a peça é grande, vou ter que alimentar ela por dois lados. Aí, no momento que entra desses dois lados, vai chegar uma hora que ela vai unir. E nessa união pode formar a tal da solda fria. Então, é uma alternativa utilizar esse tipo de entrada aí, que é a entrada em disco. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Se não entenderam, perguntem, tá? Perguntem. De qualquer forma, isso daqui tudo tá, né, também bem detalhado lá naquela apostila que eu passei para vocês, né? Aquela apostilinha lá do Cefet, né? Todas as figuras aqui, a parte do texto eu tirei lá daquele material. Perfeito? Aquele material é muito bom lá para vocês, né? Serve aí de guia de consulta aí para vocês. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Continuando aí, né? A entrada em filme, ou também chamada de flash, tá? Em alguns casos chama de flash, né? Então, como a entrada em leque é utilizada para peças, né, planas e grande área, ou como a entrada, né? E também é esse caso aqui também, né? Então a vantagem, né, que é o menor tempo de enchimento da cavidade e resfriamento da entrada, né? Então é muito parecida com a de leque. Só que aqui, né, eu tenho uma frente praticamente única, né? Então seria aqui o meu canal, essa daqui é a minha peça, né? E aqui é a entrada em filme, né? Também é utilizado para, né, sessões grande, né? Vamos dizer assim, sessões que eu tenho planas, grandes e finas, né? Então também pode ser utilizado esse tipo de entrada aí, né? Também bastante, como eu falei, é bastante utilizado em peças grandes e planas, né? Injetadas. Sei lá, vou dar um outro exemplo aí, né? Uma vez, não sei se faz mais, mas uma vez a Tigre, em Joinville, eles injetavam caixa d'água de 250 litros. Vocês imaginam só o tamanho do molde, né? Para aguentar isso, né? É uma peça bem grande, né? Pois agora eles fazem tudo por rotomoldagem, né? É tudo por rotomoldagem, mas eles tinham uma caixa d'água especial lá, eu não sei se eles ainda fabricam, eu me lembro que o professor comentou com a gente e chegou inclusive a mostrar fotos que ele tinha, mas nunca passou para nós essas fotos. Mas enfim, lá tinha, né? Ele mostrava lá um molde enorme, um injetor enorme, que injetava um tipo lá de caixa d'água de 250 litros, era um tipo bem especial, né? Mas era feito por injeção, então com certeza tem, né? Muitas seções planas, né, e grandes, então provavelmente era utilizado esse tipo de entrada aí, ou em leque ou em filme, né, ou em flash, perfeito? Então hoje em dia não se faz mais, né? Hoje em dia a maioria é tudo por rotomoldagem, né, que é muito mais prático, muito mais barato também, né, o tipo de fabricação, perfeito? Tranquilo? Vamos lá então. Olha só, hoje eu não me estendi muito, 23 minutos, não vai demorar muito, né? Que bom. Hoje a gente faz você ver só a parte de entrada aí, né? O último tipo aí de entrada, né? De material na peça, né? A gente está falando então de entrada. Vou voltar aqui de novo, tá? Só para não enrolar mais um pouquinho, para o vídeo ficar um pouquinho maior. Então, a entrada a gente está falando dessa parte aqui, tá? Então, todas as entradas, essa daqui provavelmente é uma entrada restrita, né? Que é bem comum. Então, a gente tem aqui são os canais, aqui vem o canal de injeção, os canais de alimentação que vão para a peça, né? E aí então aqui está a peça, e aqui é a minha entrada. A gente está falando só dessa seçãozinha pequenininha aqui, tá? Essa daqui é a minha entrada. Essa aqui provavelmente é uma entrada, né, do tipo restrita. Mas vamos lá, para a última então, né? A entrada submarina ou em túnel, né? Ela né, esse tipo de entrada aí, chamada de submersa, né? Ela é perfurada em ângulo. Né? A entrada é afunilada de 3 a 5 graus, né? Terminando em arestas finas, né, com diâmetro de 0,8 milímetro, que geralmente são cortadas automaticamente durante a extração. Então, normalmente, quando eu tenho, né, a extração da peça,
dependendo do tipo de injeção, a peça sai junto com os canais. E nesse caso aqui não, né? A peça, ela, no momento que extrai, ela cai, mas já cai separada, né? Dos canais. Então aqui eu tenho os canais, a hora que eu extrai, essa parte aqui já sai fora, né? E aí então eu reduzo esse tempo, né, de ter que extrair, tirar os canais de alimentação da peça. Perfeito? É uma vantagem, né? Outra vantagem também, né, desse tipo aí de alimentação é que aumenta muito a produtividade, né? Então, se eu consigo, no momento que extrai, já tirar a peça fora, né? Só vai lá alguém e tira, né? Só separa a peça dos canais, né? Então é bem mais rápido, porque normalmente, né? Até quem trabalha aí, vamos voltar aqui. Normalmente aqui, ó, nesse caso aqui, essa pecinha aqui, quando extrai tudo junto, sai tudo junto, né? Aí depois tem que vir alguém e arrancar as pecinhas, tirar fora os canais, né, e separar a peça. Se eu consigo, no momento que extrai já, separar as peças, isso acaba aumentando a produtividade. Perfeito, pessoal? Então, né, para isso, para partes de entrada aí, é isso que a gente tem hoje, tá? Essas partes aí. Isso daqui tudo, como eu falei para vocês, está lá no material, né? Aquele material que eu passei para vocês lá em março ainda, faz tempo, né? Faz tempo. Ah, cara, 5 meses já de pandemia, né? Que coisa. Mas enfim. Eu vou ver se eu acho, para a próxima aula aí a gente vai ver né, os tipos de cavidade, né? Quando falo em cavidade é os tipos de peça, tá? Mas eu vou ver se eu arranjo algumas fotos aí de algumas peças, né? De alguma coisa assim bem mais elaboradinha aí para a gente entender mais, né? Porque esses desenhos aqui não é tão simples de a gente entender, né? Eu tento explicar aí, mas eu sei que não são tão simples. Vendo as fotos, né, como por isso que eu trouxe essa foto aqui, acaba facilitando um pouco mais. Mas, né, vou ver se eu consigo mais fotos bonitinhas aí pra gente entender então os canais aí, né? Perfeito? Perdão, os canais de entrada, as cavidades, né? Perfeito então, pessoal. Opa, passei demais aqui, deixa eu voltar aqui. Bom, enfim. É isso, pessoal. Então, né, espero aí que todos estejam bem, que todos fiquem bem, se cuidem, né? Estamos ainda numa situação aí que está aumentando ainda muito o número de casos, né? Vamos se cuidar, né, pessoal? Vamos seguir todas as regras aí, as normas, né? Vamos dizer assim, né? Os protocolos, né? Que tem colocado para nós do uso de máscara, de lavar constantemente as mãos. Pessoal, evitar ao máximo, tá? Eu ouvi aí um médico falar aí, evitar ao máximo, pessoal, colocar a mão nos olhos, boca, nariz, né? Quando está em outros lugares, né? Ah, depois que está em casa, tomou banho, lavou a mão, bonitinho, ah, tá, tem, né? Beleza. Agora, quando a gente está na rua, está em trabalho, evita ao máximo, pessoal, colocar a mão, né, nos olhos, boca e nariz. E sempre que possível, lavar a mão, né? Com água, sabonete, se não for possível com álcool gel, né? Acima de 60%, que... Por que, né? Só para encerrar aí, por que tem que ser o álcool acima de 60%, né? Álcool 60, 70, o ideal é 70, e não o álcool aí que a gente usa, né? Às vezes para acender churrasqueira, embora não é mais tão simples assim de encontrar esse álcool, né? Porque até pela questão de acidentes, né? Que já houve. Mas enfim, por que não usa o álcool 90? Ah, o álcool 90 é melhor do que 70? Não, o álcool 70 é melhor. Por quê? Porque como ele tem, né, é uma mistura de álcool e água, 70% álcool, 30% água, ele leva um tempinho maior, né, a água acaba segurando o álcool um pouco mais de tempo e leva mais tempo para evaporar. Levando mais tempo para evaporar o álcool, ele acaba, né, tendo melhor, vamos dizer assim, o rendimento de matar bactérias e vírus, né, que é isso que ele faz. Ele mata, né, o vírus e a bactéria diluindo a gordura lá que contém, né, uma camada lipídica lá, de lipídio, e aí então o álcool dissolve essa gordura e o vírus morre, né, a bactéria também. Perfeito? Mais ou menos por aí. Então o álcool 70%, aí acima de 60%, né, até 70%, ele tem essa função, ele consegue matar com mais facilidade, né? Ah, então por que eu não uso 40%, que é o que vende lá no supermercado, né?
porque o 40 aí já tem muita água, e aí então não vai conseguir, não tem o álcool suficiente para diluir essa gordura, né, que quando eu falo em coronavírus, né, que essa corona é uma coroa de lipídio, de gordura, né, essa gordura se dissolve facilmente quando exposta ao sabão ou ao álcool, né, e aí o vírus morre, perfeito? Mais ou menos por aí, não sou biólogo, mas é mais ou menos essa a explicação aí. Perfeito, pessoal? Então um abraço para vocês, até a próxima aula, tá? Estou à disposição de vocês aí no WhatsApp, como eu falei, não só hoje, né? Hoje, que eu digo aqui, né? Quando a gente está tendo a aula aí, mas qualquer dia vocês podem mandar para mim aí dúvidas, observações, né? Tranquilamente, tá? Então um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.